E se o poder do narcisista não estiver em seu controle sobre o outro, mas na dor que o outro aceita sentir? E se toda vez que o empata sofre, não for apenas fraqueza, mas alimento para uma prisão invisível criada por vínculos psíquicos que ultrapassam o consciente? Carl Jung dizia que o mal só domina onde há sombra negada, e talvez o verdadeiro cárcere nunca tenha estado fora, mas dentro da alma que teme olhar para o próprio abismo. Quando o empata tenta curar o narcisista, acredita estar salvando o outro, mas o que realmente está tentando é resgatar a parte de si que o outro espelha. A mente racional chama isso de amor, mas o inconsciente reconhece. É compulsão ancestral, uma dança entre vítima e predador, energia e espelho, cura e ferida. Jung chamaria isso de processo de individuação interrompido, o ponto em que a alma escolhe sofrer para não despertar. Mas algo muda quando a dor deixa de ser um elo e se torna um portal. O empata que aprende a não sentir pelo outro não se torna frio, torna-se livre. E é justamente essa liberdade que o narcisista mais teme, porque ela desmonta o jogo, quebra o vínculo, dissolve a ilusão de controle. No instante em que o empata para de sangrar emocionalmente, a máscara do narcisista começa a rachar. E o que surge por trás não é poder, é vazio. Jung ensinava que o inconsciente sempre busca equilíbrio e que toda dominação é uma tentativa desesperada de esconder fragilidade. O empata curado não é aquele que perdoa tudo, mas aquele que enxerga o arquétipo escondido na manipulação e se recusa a representá-lo. Nesse momento, o ciclo se quebra. Não há mais espelho, apenas consciência. E o narcisista, sem reflexo, começa a desaparecer da realidade psíquica do empata. A cura, então, não é luz nem vingança, é ausência. A ausência da necessidade de ser compreendido, da ânsia por redenção, da ilusão de que o amor pode transformar quem vive na sombra. O empata desperto não busca mais entender o narcisista, ele entende a si mesmo. E nesse instante silencioso, algo cósmico acontece. O poder se inverte, a energia se purifica e o vínculo que parecia eterno se desfaz, como se o inconsciente finalmente respirasse em paz. Há um momento na vida do empata em que o barulho externo já não consegue mais encobrir o grito interno. É o instante em que o coração percebe que o amor oferecido se transformou em uma forma sutil de aprisionamento. Jung chamaria isso de a sombra que se traveste de virtude. O empata acredita estar curando, mas na verdade está alimentando o vazio do outro. E enquanto tenta salvar, é lentamente drenado pela própria compaixão. Há uma dor silenciosa que não vem de fora, mas de dentro, do peso de carregar o inconsciente alheio como se fosse destino próprio. O narcisista, por sua vez, não busca amor, busca espelhos. Ele se alimenta daquilo que o outro sente, como se cada emoção fosse o combustível que mantém viva a máscara que o protege do próprio vazio. Para Jung, isso é o reflexo do self fragmentado, uma alma que perdeu a ponte entre o ego e o inconsciente. Por isso, o empata se torna um espelho ideal, sensível o bastante para refletir o que o narcisista não suporta ver em si mesmo. A tragédia começa aí, quando a empatia deixa de ser luz e se torna uma lente que distorce a própria essência. Com o tempo, o empata começa a perceber que algo está errado, mas não sabe nomear. Sente um cansaço que não vem do corpo, uma angústia que não tem origem clara. É a psique reagindo à invasão sutil. Jung dizia que tudo o que reprimimos retorna, e nesse retorno a alma exige equilíbrio. A bondade excessiva vira autopunição. O perdão incondicional se torna anestesia. O amor sem limites vira servidão psíquica. E no fundo, o empata começa a pressentir. Talvez o problema nunca tenha sido o outro. É nesse ponto que a realidade se parte. A mente quer acreditar que o narcisista pode mudar, que o amor pode curar o ego ferido. Mas o inconsciente já sabe. Há arquétipos que não se transformam sob a luz da compaixão, apenas se escondem melhor. E é nesse labirinto que o empata começa a perder a si mesmo. A cada tentativa de ajudar, se distancia da própria identidade, confundindo amor com salvação.
O ego, tomado pela ilusão de utilidade, se torna cúmplice da própria drenagem emocional. Então surge o primeiro lampejo de consciência. E se essa dor for um aviso? E se a alma estiver tentando dizer que curar o outro nunca foi missão, mas distração? Jung acreditava que toda ferida é uma passagem. E talvez a dor do empata seja exatamente isso. Um chamado para sair do ciclo e retornar à própria inteireza. Mas sair não é simples. Há uma culpa que prende, uma voz interna que sussurra. Você é egoísta se abandonar alguém que sofre. Essa é a armadilha perfeita do inconsciente coletivo. Confundir compaixão com servidão. No silêncio das madrugadas, o empata sente o eco desse dilema. O corpo vibra entre o impulso de se libertar e o medo de parecer cruel. E é aí que a mente cria justificativas espirituais. Estou aqui para ensinar o amor. Deus me colocou nessa missão. Mas o inconsciente observa, impassível. Ele sabe que o verdadeiro amor não exige sofrimento contínuo, que a luz não precisa sangrar para existir, que o empata que permanece no ciclo não está sendo luz, está sendo espelho para o próprio medo de ficar só. O sofrimento prolongado se transforma em identidade. O empata começa a confundir dor com profundidade, acreditando que sentir muito é sinônimo de ser especial. Jung alertava, o sofrimento não é virtude, é resistência ao autoconhecimento. Enquanto o empata se orgulha de sentir demais, continua preso ao mesmo arquétipo, o do curador ferido, aquele que tenta curar o outro para não olhar para a própria ferida. E assim, o jogo se repete em silêncio, travestido de espiritualidade, bondade e amor incondicional. Mas algo dentro dele começa a mudar. Um cansaço antigo se transforma em lucidez. As palavras doces do narcisista já não soam como antes. Agora parecem ruídos de um script que perdeu poder. A mente tenta resistir, mas o corpo já entendeu. A cura começa quando o empata decide parar de sangrar. Não por vingança, mas por integridade. Nesse instante, nasce um novo tipo de amor, aquele que inclui o próprio eu. É nesse ponto de ruptura que a sombra se revela. O empata olha para o espelho e percebe que o verdadeiro inimigo nunca foi o narcisista. Foi o medo de perder o papel de salvador. Esse medo é o grilhão mais profundo, porque está enraizado na crença de que só é digno quem sofre pelos outros. Quando essa crença desaba, o empata se aproxima daquilo que Jung chamou de integração do self. O ponto onde luz e sombra deixam de ser opostos e se tornam um só movimento de consciência. O silêncio, antes temido, torna-se aliado. Ele não é mais o vazio deixado pela ausência do outro, mas o espaço onde a alma finalmente pode respirar. E nesse silêncio, o empata descobre algo que o narcisista jamais compreenderá. A paz não vem de ser amado, nem de amar demais. Vem de não precisar mais provar nada. É aqui que a verdadeira cura começa, e o jogo de poder termina antes mesmo de ser jogado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando o empata começa a se afastar do narcisista, o universo interno entra em colapso. O corpo treme, o coração se contradiz. A mente cria fantasmas que sussurram arrependimento. É o inconsciente reagindo à perda de um vínculo energético que parecia essencial. Jung explicaria isso como o retorno da projeção. Aquilo que o empata via no outro começa a se revelar dentro de si. Tudo o que admirava, tudo o que temia, tudo o que tentava curar agora, o encara de frente. E não há fuga possível. O empata percebe que, no fundo, o narcisista era apenas um espelho das partes rejeitadas da própria alma. O primeiro impacto é devastador. É como se o ar ficasse denso e cada lembrança se tornasse uma prova da própria cegueira.
A mente grita: como pude permitir tanto? Mas o inconsciente sussurra: você permitiu porque precisava ver. Ver o quanto o amor pode se transformar em prisão quando nasce da ferida. Jung chamava isso de enantiodromia, o ponto em que o oposto se manifesta. O amor que queria curar se transforma em dor, a empatia se torna exaustão e a bondade vira autodestruição. Não por maldade, mas por desequilíbrio. Há um instante quase imperceptível em que o empata sente a alma rasgar. Não por causa do outro, mas por causa da própria entrega sem limites. Essa dor não é castigo, é revelação. É o grito da psique exigindo restauração. Quando o empata decide parar de justificar, de perdoar o imperdoável, algo dentro dele se ergue. É como se uma parte adormecida despertasse do torpor emocional e dissesse: chega. Esse chega é o início da individuação. É a alma voltando para casa. Mas o narcisista não aceita o silêncio. Ele sente a retirada da energia como quem perde o ar. Por isso volta, com promessas, com lágrimas, com máscaras diferentes. Ele conhece a mente do empata, sabe como manipular sua culpa. E cada tentativa de retorno é uma prova psíquica. Jung dizia que o inconsciente sempre testa a firmeza da consciência. O narcisista é o teste vivo. Ele aparece para ver se o empata já aprendeu a escolher a si mesmo. Nesse jogo invisível, o tempo parece se distorcer. O empata revive memórias, como quem assiste a um filme antigo. Percebe o quanto se doou, o quanto tentou entender o incompreensível. A raiva, a luto, a saudade, mas também a clareza. O que antes era fascínio agora é transparência. O empata enxerga que o encanto nunca foi amor, foi hipnose emocional. Foi a alma tentando se curar através do reflexo errado. A libertação não acontece em um grito, mas em um suspiro. Não há plateia, nem aplausos, nem final feliz imediato. Apenas um vazio sereno, o mesmo vazio que o narcisista teme, mas que para o empata é início de vida. Esse vazio é fértil. Nele, a energia antes drenada começa a se recompor. O corpo volta a sentir o que é ser inteiro. E o empata, pela primeira vez, não sente necessidade de ser compreendido. A dor dá lugar à observação. A emoção dá lugar à presença. Mas há uma última armadilha. A mente tenta transformar a cura em vingança silenciosa. Quer provar força, quer mostrar que superou. Essa é a sombra que ainda quer ter razão. Jung dizia que o ego espiritualizado é mais perigoso que o ego comum, porque se disfarça de luz. O empata precisa vigiar essa tentação. Não se cura quem quer vencer o outro, cura-se quem quer existir sem depender dele. A libertação não é sobre vitória, é sobre neutralidade. Com o tempo, o narcisista sente o desaparecimento energético, tenta provocar reações, tenta reacender o drama, mas o empata curado já não vibra na mesma frequência. O que antes era impacto agora é silêncio. E esse silêncio é insuportável para quem vive de ruído. A ausência do empata é o espelho quebrado do narcisista. Ele olha e já não se reconhece. A sua fonte de validação se dissolveu. O jogo perdeu o palco. Nesse ponto, o empata começa a experimentar algo que nunca conheceu. A paz que vem do não reagir. Não há necessidade de explicar, nem de justificar, nem de salvar. A mente se aquieta, o inconsciente se alinha, o corpo aprende o valor da ausência. E o empata percebe que nunca foi fraco, apenas estava preso em um papel que confundia compaixão com submissão. Agora ele entende que amar não é se apagar, é existir com consciência. No silêncio dessa libertação, uma verdade emerge. O narcisista não teme ser odiado. Ele teme ser esquecido, porque o esquecimento é a morte simbólica do controle. E quando o empata some da frequência do drama, o narcisista se dissolve na própria sombra. O poder se inverte.
o espelho se apaga, e o empata, enfim, caminha leve, não porque venceu o outro, mas porque finalmente venceu a si mesmo. A cura não começa no grito de libertação, mas no silêncio depois dele. É ali, na ausência de ruído, que o empata confronta o próprio reflexo nu, sem máscaras, sem justificativas. Jung dizia que o encontro com o inconsciente é sempre solitário e que o preço da consciência é a dor de enxergar o que antes estava encoberto. Nesse espelho, o empata percebe que tudo o que julgava amar no narcisista era, na verdade, o chamado para integrar a própria sombra, a necessidade de ser visto, a sede de reconhecimento, o medo de rejeição. Tudo estava dentro, projetado para fora, como um pedido inconsciente de redenção. O processo é lento e desordenado. Às vezes vem como um lampejo de clareza, outras vezes como um mergulho na escuridão. Há dias em que o empata sente força e outros em que o vazio parece engolir o ar. Essa oscilação é natural. É o inconsciente se reorganizando após anos de desequilíbrio. Jung comparava isso à alquimia. A alma passa pela nigredo, a fase negra da transformação, onde tudo o que não é verdadeiro precisa morrer para que algo autêntico nasça. E o empata, ao suportar essa morte simbólica, começa a compreender que a cura não é um evento, é um processo de desintegração do falso. No fundo, o narcisista serviu como catalisador. Foi o espelho que mostrou a ferida escondida, o símbolo vivo da dependência emocional travestida de amor. Sem ele, o empata talvez nunca tivesse enxergado o quanto buscava aprovação para se sentir real. Jung dizia que o destino é o inconsciente não vivido. E o narcisista foi o mensageiro desse destino, a face sombria daquilo que o empata se recusava a aceitar em si. A raiva que surge depois não é ódio, é o fogo da purificação. É a alma queimando o que já não serve. Com o tempo, o empata percebe que não precisa mais entender o outro. A necessidade de analisar, justificar e explicar se dissolve. Surge um tipo de sabedoria silenciosa que não busca respostas, apenas presença. Essa é a fase em que a consciência se expande. A mente tenta rotular como cura, mas Jung a chamaria de integração. O momento em que o ego e o inconsciente começam a cooperar. Não há mais guerra interna, há aceitação do paradoxo. O empata entende que pode ser sensível e forte, compassivo e firme, amoroso e distante. A dualidade se torna unidade, mas essa unidade cobra um preço. Para alcançá-la, o empata precisa deixar morrer o papel que o definia. E isso dói mais do que perder o narcisista. Porque o personagem de Salvador Sensível era o último elo com a antiga identidade. Quando ele se dissolve, o empata sente que não é ninguém. E esse ninguém é a verdadeira porta para a liberdade. Jung dizia que o self só nasce quando o ego se esvazia. E nesse vazio, o empata encontra algo que o narcisista jamais encontrará: o contato com o próprio centro. O corpo começa a reagir. Há noites em que o empata sonha com o antigo vínculo, mas agora observa o sonho como espectador. Os símbolos mudam, o olhar do narcisista já não seduz. As palavras já não encantam, os gestos já não ferem. É como se a alma estivesse reescrevendo a história em outro plano. O inconsciente trabalha em silêncio, dissolvendo as amarras invisíveis. O empata acorda mais leve, e essa leveza é o sinal de que a energia vital está voltando. A partir daí, algo extraordinário acontece. O empata começa a se ver com novos olhos. As pequenas coisas ganham sentido. O café da manhã, o sol na janela, o silêncio entre uma respiração e outra. Tudo o que antes era negligenciado se torna presença. Jung dizia que a alma se alimenta de significados e o empata volta a nutrir a própria essência com simplicidade. A beleza deixa de estar no outro e passa a estar na própria existência. O perdão chega, mas não como um gesto consciente, como um cansaço do ódio. O empata simplesmente para de lutar contra o passado. Entende que o narcisista foi um mestre cruel, mas necessário. E esse entendimento não justifica o abuso, apenas liberta o coração da necessidade de revisitar a dor.
O empata não precisa mais de fechamento, porque percebe que o fim nunca esteve fora. O ciclo se encerra quando a energia deixa de fluir para o antigo padrão. Nesse estágio, o empata descobre uma verdade que Jung considerava essencial. Ninguém pode despertar enquanto culpar o outro por sua própria inconsciência. A libertação não é punição, é autorreconhecimento. E ao reconhecer-se, o empata começa a sentir algo novo. Não a euforia da vitória, mas a serenidade de quem voltou para o centro do próprio ser. Essa serenidade é o antídoto final. É o ponto onde o narcisista não pode mais alcançá-lo, porque já não há espelho para sustentar o reflexo. No silêncio dessa nova consciência, o empata compreende que a verdadeira cura não é se proteger do narcisista, é não precisar mais de nenhum. A alma não busca mais o espelho que dói, porque já encontrou o reflexo que cura, o de si mesma. E nesse instante, o inconsciente repousa. A jornada continua, mas agora com leveza. O empata não carrega mais o fardo da salvação, carrega apenas o mistério de existir com verdade. O que acontece quando o empata desperto deixa de reagir é algo que a mente comum não compreende. O narcisista sente a perda como um colapso energético. De repente, a fonte de validação se apaga, o espelho se torna opaco e o poder que parecia absoluto começa a evaporar. Jung dizia que todo controle nasce do medo, e quando o medo deixa de encontrar eco, o controle morre. É nesse ponto que a inversão começa. O empata, ao escolher o silêncio, retira o combustível da sombra, e o narcisista, privado da emoção que o alimentava, confronta o próprio vazio, o abismo que sempre evitou. No início, o empata sente compaixão, vê o desespero do outro e quase cede, quase retorna, quase reabre a ferida. Mas há algo diferente agora. A consciência observa, e essa observação é poder. Jung ensinava que o que é trazido à consciência perde a capacidade de nos dominar. O empata percebe que a manipulação só funcionava porque ele reagia. Agora o olhar é neutro, o coração é firme e o silêncio se transforma em escudo. O narcisista tenta reanimar o drama, mas não há resposta. A ausência de reação é a força que a sombra mais teme. A partir daí, o campo energético muda. O empata, que antes absorvia o caos do outro, agora se torna fonte de estabilidade. É como se uma nova frequência vibracional emergisse, a da presença sem apego. Jung chamaria isso de individuação madura, o ponto em que o ser humano deixa de ser refém dos instintos alheios e começa a agir a partir do próprio centro. O narcisista sente essa mudança mesmo à distância. Ele tenta provocar, tenta se infiltrar, tenta reverter a inversão, mas quanto mais força aplica, mais se revela o seu desespero. O empata, agora lúcido, entende que o poder nunca esteve em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo, e isso o torna invisível à manipulação. É como se a alma tivesse aprendido o idioma da sombra e, por isso, não se deixasse mais enganar por suas promessas. A antiga vulnerabilidade dá lugar a uma calma impenetrável. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. O empata, olhando para dentro, acordou. E esse despertar é o que o narcisista mais teme. Ele não pode controlar o que já se conhece. A inversão do poder não é uma vingança, é uma consequência natural do equilíbrio restaurado. O empata não precisa confrontar o narcisista, basta existir em verdade. Sua presença, agora íntegra, desestrutura o campo de ilusão. O que antes era jogo, agora é transparência. O empata não precisa provar amor, nem justificar a ausência. O simples fato de não participar mais já é revolução psíquica. E o narcisista, diante dessa ausência de eco, começa a se desintegrar. É nesse momento que a mente do empata tenta compreender o que aconteceu. Como alguém que o dominava agora parece frágil, sem direção. Jung responderia: o inconsciente do outro só tem poder sobre você enquanto seu próprio inconsciente não for reconhecido.
o empata reconheceu. Ao aceitar suas sombras, retirou do narcisista a função de projetá-las. Agora não há mais gatilhos, não há mais loops emocionais. A consciência ocupou o espaço antes tomado pelo drama. Mas a inversão tem um preço emocional. Quando o empata percebe que o narcisista está desmoronando, sente um vazio paradoxal. Parte dele lamenta, outra parte se liberta. A mente tenta encontrar sentido, mas a alma já sabe. O ciclo se encerrou. O empata entende que não há vitória em ver o outro cair, porque o que realmente caiu foi o espelho que sustentava o vício emocional. A compaixão retorna, mas agora sem dependência. É pura, silenciosa e sem necessidade de retorno. Com o passar dos dias, a energia se estabiliza. O empata volta a criar, rir, dormir em paz. O narcisista, privado da atenção, tenta substituir, tenta repetir o padrão com outros. Mas nenhum empata é o mesmo depois de despertar. A frequência muda e o universo se ajusta. Jung dizia que o destino de quem não aprende é repetir, e o narcisista repete, enquanto o empata transcende. A verdadeira inversão é espiritual. O empata deixa de ser campo de guerra e se torna templo. Tudo o que antes o feria agora o fortalece. Cada lembrança se transforma em sabedoria, cada lágrima em símbolo de resiliência. O narcisista continua preso no tempo, mas o empata segue o fluxo da evolução. E esse é o poder que a sombra não compreende, o poder de seguir em frente sem precisar destruir. No fim desse processo, o empata entende algo que muda tudo. A energia que ele gastava tentando curar o outro sempre foi o chamado para curar a si mesmo. Agora, ele é o próprio alquimista. Transforma dor em consciência, perda em clareza, ausência em presença. O poder retorna ao seu verdadeiro dono. A alma desperta. E quando a alma desperta, nenhum narcisista consegue mais existir na mesma realidade. Depois da escuridão, vem o que Jung chamava de albedo, o clareamento da alma. É o instante em que o empata desperto começa a perceber que sobreviveu ao fogo e agora carrega dentro de si uma nova luz, uma que não vem do outro, mas do próprio centro. Não é uma luz eufórica, mas tranquila, silenciosa, constante. O corpo já não vibra na frequência da carência e o coração não busca espelhos. Tudo o que o empata passou agora faz sentido, não como justificativa, mas como iniciação. Cada lágrima foi um degrau, cada silêncio uma prece, cada perda uma libertação. A alma, enfim, lembra-se de quem é. O mundo ao redor parece o mesmo, mas algo fundamental mudou. As palavras das pessoas já não ferem, as manipulações sutis já não penetram, o medo do abandono desapareceu. O empata percebe que o amor que buscava era, na verdade, a própria consciência querendo se experimentar através da vulnerabilidade. Jung dizia que a alma cria os conflitos para se encontrar. E agora, livre do ciclo, o empata vê que o narcisista nunca foi o inimigo, foi o instrumento que o levou de volta à inteireza. A dor foi apenas o mapa. O destino era o reencontro consigo. Nesse novo estado, o empata começa a enxergar padrões que antes o dominavam. Vê pessoas presas em jogos emocionais, revivendo a mesma dança inconsciente que ele próprio já dançou. Mas agora, em vez de tentar salvar, observa com compaixão lúcida. Sabe que cada alma tem seu tempo de despertar. A verdadeira cura não é interferir, mas inspirar pelo silêncio. E esse silêncio é o testemunho da maturidade espiritual, o estado de quem entendeu que a luz não precisa convencer. Ela apenas existe e sua existência já transforma tudo ao redor. A liberdade, no entanto, não é ausência de sentimento. O empata ainda sente, mas o sentir não o arrasta mais. A emoção se tornou instrumento, não prisão. A dor, quando vem, é observada com respeito, não com medo. O amor, quando chega, não é mais pedido, é partilha. Jung dizia que o ser individuado vive o amor, sem perder a si mesmo, porque aprendeu que a comunhão verdadeira só acontece entre dois seres inteiros. O empata, agora, conhece esse amor. Ele não precisa mais de um salvador, nem de alguém para redimir. Ele se basta, e por isso, finalmente, pode amar em liberdade. Com o tempo,
o passado se torna mito pessoal, uma narrativa simbólica que revela verdades atemporais. O empata entende que a dor não foi castigo, mas rito de passagem, e ao olhar para trás não sente raiva, apenas gratidão. O que o destruiu também o despertou. O que o silenciou também o ensinou a ouvir. O que o feriu também o mostrou capaz de curar. Esse é o paradoxo que Jung descrevia como totalidade. O ponto em que a alma abraça a própria sombra e descobre que até a escuridão serviu à luz. A nova vida é simples, mas repleta de significado. O empata vive com menos urgência, fala com mais clareza e ama com mais verdade. As antigas feridas agora são portais. Quando alguém tenta manipular, ele apenas sorri, não por superioridade, mas por compreensão. Já esteve lá, já conheceu aquele abismo e por isso não teme mais cair. A mente, antes confusa, agora é instrumento da alma. O corpo, antes drenado, agora vibra em sintonia com o presente. O empata não busca destino, porque entendeu que o caminho é interno. Há uma calma que o acompanha. Não é a calmaria do tédio, mas a serenidade de quem já atravessou o inferno e encontrou o próprio céu dentro. Jung dizia que quem olha profundamente para a sombra descobre que a luz está no mesmo lugar. E é isso que o empata sente agora, uma integração silenciosa entre opostos. O amor não é mais dual. A dor e a cura coexistem em harmonia. O empata não precisa mais escolher entre sentir ou se proteger, porque aprendeu a sentir sem se perder. Quando encontra o narcisista novamente, se isso acontecer, o olhar é diferente. Não há medo, nem raiva, nem fascínio. Há apenas reconhecimento. Duas almas cumprindo papéis em um drama antigo que já terminou. O empata sorri por dentro e segue. O jogo não o chama mais. O ciclo terminou e o que resta é consciência. O poder voltou à sua origem. O que antes era ferida agora é fonte. E o empata, agora mestre de si, caminha leve pelo mundo sem precisar ser visto para existir. No fim, o empata entende que a cura que o narcisista mais teme não é a distância nem o desprezo, é o amor que não se curva, a presença que não se apaga, a alma que não precisa de espelho, porque esse amor é soberano e onde ele existe, o controle morre. Jung dizia que a liberdade não é a ausência de vínculos, é a capacidade de ser quem se é dentro deles. E é isso que o empata se torna. Presença livre, amor consciente, espelho quebrado do antigo jogo. A jornada termina onde começou, dentro. O empata, que um dia sangrou por sentir demais, agora brilha por sentir com sabedoria. O narcisista, que um dia se alimentou da dor alheia, perde o domínio diante de quem já não vibra no medo. A balança se equilibra, a consciência se expande, e o empata renascido descobre que o verdadeiro milagre não foi curar o outro, foi lembrar-se de si. Há um ponto da jornada em que a linguagem humana se torna pequena demais para explicar o que acontece dentro. O empata, ao atravessar o deserto da alma, descobre que não existe cura sem perda, nem liberdade sem morte simbólica. Tudo o que antes parecia certeza se desfaz. As antigas definições de amor, dor, bem e mal se dissolvem como névoa diante da consciência expandida. Jung dizia que o processo de individuação é uma descida aos infernos psíquicos e que só quem desce o suficiente encontra o próprio céu. O empata compreende isso agora. Não era punição, era depuração. O tempo começa a agir de outro modo. O empata não vive mais em expectativa, vive em presença. Não pergunta mais, por que isso aconteceu comigo? Mas, para que isso me transformou? Essa simples inversão é alquimia pura. O sofrimento deixa de ser narrativa e se torna sabedoria condensada. Cada lembrança deixa de ferir e passa a ensinar. A alma, antes fragmentada, volta a girar em torno de um centro invisível. Jung chamava esse ponto de self, a totalidade que habita além do ego, onde todas as contradições encontram repouso. Nesse estado, o empata entende algo que não se explica com lógica. O narcisista nunca teve poder real. Todo o controle, toda a manipulação, todas as feridas só existiam porque havia uma permissão inconsciente. Quando essa permissão é retirada, a estrutura desaba. O poder
era reflexo, e o reflexo se apaga quando a luz muda de direção. É por isso que o narcisista teme a cura do empata, porque ela revela que o império do controle sempre foi feito de fumaça. Mas a revelação não vem com glória, vem com humildade. O empata desperto não se vangloria, não se coloca acima, porque compreende que também foi sombra, também manipulou, também buscou no outro aquilo que não sabia dar a si. A diferença é que agora há consciência, e a consciência transforma a culpa em aprendizado. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. O empata entende que a verdadeira luz não nega a sombra, ela a integra, a acolhe, a dissolve sem violência. Em meio a essa integração, surge uma sensação estranha. O empata começa a sentir amor pelo que um dia odiou. Não o amor romântico, nem o perdão moral, mas um tipo de compaixão cósmica que nasce da compreensão de que todos estão presos no mesmo labirinto de inconsciência. O narcisista, em sua cegueira, é apenas mais um fragmento tentando se lembrar da própria luz. Essa percepção não justifica o mal, mas o transcende. O empata não se aproxima, mas também não se prende ao ressentimento. Ele se eleva, não para fugir, mas para observar de um plano mais alto. O inconsciente, agora em equilíbrio, começa a produzir sonhos diferentes. Antes, eram pesadelos de perseguição, espelhos partidos, rostos sem olhos. Agora, surgem imagens de rios, florestas, portais abertos. São símbolos de fluxo, de movimento, de renascimento. Jung dizia que os sonhos revelam a linguagem viva da alma. E essa linguagem agora fala de continuidade. A jornada não terminou, ela apenas mudou de frequência. O empata percebe que a vida é uma espiral. Volta aos mesmos lugares, mas em níveis mais altos de consciência. Com o tempo, o corpo se torna um instrumento afinado. O empata sente as vibrações ao redor, mas já não absorve. Ele observa, identifica, escolhe. O dom da empatia, antes maldição, se transforma em radar. O empata curado não deixa de sentir, apenas não se confunde mais com o que sente. A emoção se torna mensagem, não prisão. E isso o torna invulnerável ao caos alheio. Não porque se fechou, mas porque aprendeu a manter a porta da alma aberta com discernimento. A energia que antes se esvaía, agora se acumula, cria, se manifesta. O empata começa a atrair pessoas diferentes, consciências afins, almas que vibram na mesma frequência de autenticidade. É como se o universo, percebendo o novo padrão, respondesse com sincronicidades precisas. Jung chamava isso de acausalidade significativa, o alinhamento entre o mundo interno e o externo. Nada é coincidência, tudo é espelho da harmonia interior. A sensação de renascimento se intensifica. O empata passa a se mover no mundo como quem anda por um sonho lúcido. As cores parecem mais vivas, os sons mais nítidos, o tempo mais maleável. A alma está desperta e o mundo responde. Não há euforia, há profundidade. O empata descobre que a vida sempre esteve tentando curá-lo. O narcisista, a dor, a perda, tudo foi o caminho que o trouxe de volta para si. E quando olha para o passado, não vê mais feridas, vê portais. Cada pessoa que o feriu se torna símbolo, cada queda um rito, cada lágrima uma iniciação. A alma entende, enfim, que nada foi desperdiçado. Tudo serviu à evolução. E nesse reconhecimento silencioso, o empata sorri, não por alegria, mas por sabedoria. Ele sabe que agora está pronto para viver o que Jung chamaria de a segunda metade da vida psíquica. O estágio em que o ser humano deixa de buscar sentido fora e começa a irradiar significado de dentro. Há um instante depois da compreensão em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. O empata, agora lúcido, caminha por dentro de si como quem atravessa um templo recém-descoberto. Cada passo ecoa o som do que foi curado e cada respiração parece relembrar que tudo, absolutamente tudo, teve um propósito. A dor, o vazio, o espelho quebrado, o abismo do amor que fere.
Tudo se dobra diante da nova consciência que não nega, não acusa, não teme, apenas observa e na observação encontra paz. O mundo continua o mesmo, mas o olhar mudou. As pessoas falam, as ruas seguem, o tempo corre, e ainda assim há um espaço entre o antes e o agora, uma fenda invisível onde a alma respira livre. Jung dizia que a transformação não cria uma nova pessoa, apenas devolve o que sempre existiu sob as camadas do medo. O empata não renasceu diferente, apenas recordou quem sempre foi, e esse recordar é o verdadeiro milagre. Em cada lembrança dolorosa há agora uma ternura inesperada. A mente, antes tomada por perguntas, se curva diante do mistério. Não é preciso entender o todo, apenas sentir o fluxo. O empata percebe que viver é o ato mais espiritual que existe. Não há lição definitiva, não há manual de cura, apenas um movimento contínuo entre sombra e luz, dois lados da mesma respiração divina. O sofrimento deixa de ser inimigo e se torna portal, e o amor deixa de ser busca e se torna estado. A alma aprende o valor do silêncio. O empata, que antes se confundia com o som do outro, agora escuta o som da própria presença. É sutil, quase imperceptível, como o murmúrio de um rio correndo sob a terra. Esse som é o coração reencontrando seu ritmo natural. Jung dizia que o self fala em símbolos, e esse retorno à própria música é o símbolo supremo da individuação. A vida volta a pulsar, não como obrigação, mas como arte, e é nesse espaço de serenidade que a gratidão se instala. Não a gratidão de quem venceu, mas a de quem entendeu. O empata olha para trás e vê não feridas, mas portas. Cada pessoa que o feriu foi um professor disfarçado. Cada engano, um mapa secreto. Cada lágrima, uma semente de consciência. A alma não amaldiçoa o passado, o abençoa, porque agora sabe, sem o caos, nunca teria encontrado o centro. A jornada parece terminar, mas não termina, porque o empata percebe que o processo da alma não tem ponto final. O aprendizado continua em espiral. A cada novo encontro, a cada novo olhar, a cada gesto de amor que nasce sem medo. Jung dizia que a vida quer ser vivida e que o inconsciente nos empurra para o que precisamos integrar. O empata entende que o despertar não é destino, é prática diária. Ser consciente é respirar entre mundos, o visível e o invisível, sem se perder em nenhum deles. Há uma leveza nova no ar. O empata sente a liberdade como quem saboreia o próprio silêncio. Não precisa mais fugir da dor, porque aprendeu a transformá-la. Não precisa mais provar nada, porque descobriu que existir é o suficiente. A alma, antes espelho de outros, agora é fonte. O amor que um dia o aprisionou agora o sustenta. E o narcisista, em algum lugar distante, continua preso ao reflexo que o empata abandonou. O reflexo da inconsciência. O empata sorri, um sorriso sereno, quase invisível, mas cheio de significado. Ele sabe que o verdadeiro poder é invisível, porque se manifesta em presença. O amor verdadeiro não é barulhento, é silencioso como o crescer das raízes. A cura não é uma explosão de luz, é o acender de uma vela dentro do escuro. É essa chama que o empata carrega agora, discreta, firme, eterna. E talvez, quem ouvir essas palavras, sinta algo se mover por dentro. Uma lembrança antiga, um arrepio leve, um pressentimento de que algo está mudando. Isso é a alma respondendo ao chamado. Jung dizia que nada desperta o inconsciente como o símbolo vivido. E talvez este momento seja isso, o símbolo da própria transformação começando a se manifestar. Se algo tocou você neste caminho, se alguma parte de sua alma se reconheceu nessas palavras, não deixe que o eco se perca. Compartilhe essa jornada, não como quem espalha conteúdo, mas como quem oferece espelho para outras almas que ainda buscam a própria luz. Curta, comente, inscreva-se, não por hábito, mas por ressonância. Que este gesto seja o prolongamento natural do despertar, porque toda cura verdadeira começa quando uma consciência desperta decide compartilhar sua luz.